Olá, estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou o professor Felipe e vim aqui gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá? Tá de olho aqui na tela para a gente ver qual que vai ser o nosso tema hoje, tá? O primeiro slide. Nós vamos falar sobre a Libertadores da América, né? Não sei se vocês conhecem, claro que conhecem, né? Futebol, todo mundo conhece aqui, né? E a gente vai descobrir hoje, né? Vai entender hoje, né? O porquê que esse torneio aí de futebol leva esse nome, né? Porque tem a ver com acontecimentos históricos muito importantes, né? Aqui na América, né? América Latina principalmente, né? Então tem tudo a ver, né? América do Sul aqui, nós vamos descobrir o porquê, né? Libertadores da América, né? Aquele torneio, para quem não sabe, aquele torneio de futebol, né? Que tem anualmente, né? Que times aqui da América do Sul, né? Participam, né? Da disputa, né? Um campeonato entre times. Aí tem time brasileiro, time argentino, time peruano, né? Time chileno, fazem um campeonato grande, né? E aí eles levam esse nome por causa, né, de realidades, de fatos e de estruturas históricas que aconteceram aqui na nossa América. A gente vai entender isso agora, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender mais do que nós estamos falando aqui. Segundo slide agora. Acompanha aqui comigo, ó. Abre aspas. Chama a atenção o fato da competição ter sido rebatizada com um nome ligado a um ideal. Não era genérico, não se referia a uma instituição ou coisa do tipo. Ele homenageava um conjunto de líderes que comandaram ou tiveram participação destacada nos processos de independência dos países da América do Sul. Olha bem, então vamos enxugar ainda mais aqui, América do Sul, tá? Eram líderes diferentes, mas que tinham como características comuns a influência do liberalismo e a busca pela autonomia do território latino-americano, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, de Simão Bolívar, por exemplo, que é um dos principais nomes, né, desses, entre aspas, gente, heróis nacionais, né, que são considerados, né, heróis de libertação de países, né? Por exemplo, Simão Bolívar é da Venezuela, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre, né? Então leva o nome, né? A competição leva esse nome por causa desses homens, né? Que lutaram pelas independências dos países, né? O objetivo era usar essa identidade de povo latino-americano, apesar de tal conceito não ser compartilhado por todos, para fortalecer a identidade da própria competição, né? Ou seja, tornar mais sul-americano, né? Com uma cara mais sul-americana. Olhando hoje, essa ideia de pertencimento ao continente, que deixou de ser colônia, caía muito bem para uma competição que ia selecionar o adversário do campeão do continente colonizador. Olha isso. É comumente creditado destaque para José de San Martín e Simão Bolívar. Ó, falei do Simão Bolívar para vocês, mas tem o José de San Martín também, né, que é argentino, como sendo os personagens que inspiraram originalmente a escolha do nome. E não é para menos. A provável razão é a amplitude dos dois nos movimentos revolucionários da América do Sul. Eu tirei de um site aqui que chama Ludopédio, ele é especialista aí em futebol, na história do futebol e dessas competições. Então é bem interessante esse conceito, né, de criação do nome da competição, né, que tem uma ligação, né, totalmente ali intrínseca aos próprios países, né, sul-americanos, que tem os seus heróis nacionais, né, os seus heróis da libertação, né, como Bolívar, como San Martín, e aí a gente vai entender que mais foram adicionados também, mais libertadores da América aí foram adicionados
no hall deles, né, da homenagem que a competição dá a eles, né? Mas os principais são esses dois, tá? O Simão Bolívar e o José de San Martín. E aqui do lado vocês podem ver, né, do lado direito do slide, a pintura, né, do Arturo Michelena, de 1898, que se chama O Panteão dos Heróis, né? E aqui existem alguns heróis, né, sul-americanos, o Simão Bolívar sentado ali, sendo numa espécie de trono ali, né, sendo o principal, né, mas há várias referências, né, tem vários heróis de libertação nacional aqui dos países sul-americanos, né. Pode ver o José de San Martín aqui também, né, tem o Tupac Amaru do Peru, né, tem vários heróis aqui que são conhecidos, tá, nos países sul-americanos. Quando eu digo libertação, né, gente, vocês entendem que é a independência dos países, né? Porque só para deixar contextualizado para vocês, né, a América do Sul, né, era pertencente, né, era colônia de Portugal e Espanha, né? Tinha a América Portuguesa e a América Espanhola. Então, esses libertadores da América eram homens da elite, né, da época do século XIX, século XVIII, XIX, né, que queriam a independência dos países, né, das metrópoles, né, de Portugal e de Espanha, majoritariamente da Espanha, né, porque Portugal só detinha aqui o Brasil, né, boa parte do Brasil. A Espanha ficou com os outros países, os outros países latinos, né, América Espanhola, ia do sul aqui até lá no norte, né? Era grande o território. Então, esses homens da elite, que são chamados libertadores da América, queriam a independência desses países. E muitos conseguiram, né? Foram grandes líderes aí, revolucionários, que libertaram, né, os países, principalmente da América Espanhola, né, das garras da metrópole, da Espanha, né, que colonizava aqui. Então, para deixar claro é isso, gente. O torneio levou esse nome, né, por causa desses homens aí, tá bom? Que a gente está falando. E agora a gente vai ver um pouco mais sobre eles também, tá? Vamos ver no próximo slide aqui, ó. Vamos para o próximo slide. O José de San Martín nasceu em 1778, morreu em 1850, mais ou menos, tá? O argentino José de San Martín, de papel destacado como militar no exército espanhol, olha só, ele era do exército, lutava a favor, né, do exército espanhol, porque lembra, a Espanha colonizou ali a América do Sul, né, e a Argentina, o território da Argentina estava ali, era uma colônia da Espanha também, tá? Então ele lutava ali, né, no exército real, o exército oficial ali, né, como militar no exército espanhol, liderou o movimento de emancipação da Argentina, conquistando sua independência em 1816. Então a Argentina se tornou independente em 1816, início do século XIX. O grande líder revolucionário foi o José de San Martín, que era um militar espanhol, né, e proclamou a independência da Argentina, tá? Também fez o mesmo em mais duas nações sul-americanas, olha isso, Chile e Peru. 1818, Chile, 1821, Peru. Olha isso. Então, José de San Martín, ele é tão famoso assim também, porque além de ter proclamado a independência da Argentina em 1816, ele também teve significativa participação, né, nas independências do Chile e do Peru, 1818 e 1821, respectivamente. Então, olha, era um período, gente, que a América, principalmente espanhola, né, mas a América Portuguesa também, né, que o Brasil foi em 1822, né, mas olha só, 1816, 18, 21, início ali do século XIX, né, lembrando, né, que já estava se iniciando ali, né, um pensamento, né, ligado às ideias liberais, iluministas, né, porque, veja, a Revolução Francesa tinha acabado de acontecer, né,
os pensamentos iluministas estavam sendo difundidos pelo mundo. Então esses homens, né, da elite que podiam estudar, podiam frequentar faculdades, universidades, às vezes na própria Espanha ou em próprio Portugal também, porque não tinha, né, aqui nas colônias, né, os caras tinham contato com o liberalismo econômico, né, com o liberalismo político, com o iluminismo, né, com ideais um pouco mais democráticos, né, que o iluminismo apresentava. E aí esses caras pensam, né, dá aquele insight, né, aquela ideia na cabeça. E a gente está vendo todos esses ideais aqui de liberdade, igualdade, fraternidade na Europa, né, principalmente na França, e nós moramos em colônias, né, somos ainda servos, né, de uma metrópole. Os caras bolaram as ideias, né, voltaram aqui para a América e aí iniciaram os processos de independência dos países, né, deixando aí a Espanha e Portugal sem as suas preciosas colônias da América. Muito bom, né? Vamos para o próximo slide para a gente conhecer agora o Simão Bolívar. Simão Bolívar morreu um pouco antes do San Martín, 20 anos antes, 1830, olha, mas o cara teve significativa participação, né, na libertação de vários territórios aqui, né, da América do Sul. Ele realmente é um dos heróis de libertação principais, né, o principal, né, o libertador da América principal, é ele, né, o Simão Bolívar. Ele era crioulo, né? O que é crioulo? Não é o cantor, mas crioulo era uma classe social, né, que tinha-se na América Espanhola. Os chapetones, né, que eram os filhos de espanhóis legítimos que vieram da Espanha, tinham educação espanhola e tudo mais, né, era como se fosse a realeza. Os crioulos, né, que era ali a burguesia um pouco menor, né, não era nobreza, mas era uma burguesia menor, né, que eram filhos mesmo de americanos ali, né, nasceram ali na América, tinham uma familiaridade maior ali com o território, né, e aí embaixo, na base da pirâmide, os indígenas, mestiços, né, escravizados também, todo mundo ali, né, mais na base. Mas só para simplificar, depois vai ter um slide que ilustra isso melhor para vocês verem. Tá? Mas olha isso aqui, sobre Simão Bolívar. Ele liderou diversos países em seus processos de independência. Olha isso. Bolívia, Equador, Colômbia, Panamá, Peru e Venezuela. Então olha isso, Simão Bolívar, né, ele liderou, foi líder das independências de vários países além do dele, né? Então ele com certeza é o principal libertador da América aí, né? Que é o camarada aí que mais ajudou nos processos de libertação dos países. Lembrando, gente, que também tiveram heróis locais, né? Na Colômbia, no Panamá, né? Na Venezuela não, perdão, que é o Simão Bolívar, no Equador, né? Mas esses caras tinham uma força maior, uma expressividade maior, e foram lá, né, deu tão certo a independência deles que eles foram lá ajudar também os outros países. E olha só que legal, o movimento de independência da América, né? Portugal e Espanha, né, colonizando aqui há séculos já, e aí uma hora os caras falam, chega, né, agora nós não queremos mais colonizadores aqui, né? Há uma exceção, né, pessoal? O Brasil, infelizmente, é uma exceção não tão agradável nessa questão, né? Também conquistou sua independência em 1822, né? Junto com os outros países da América. Mas o filho do antigo governante, que é o governante de Portugal, né, o Dom João VI, ficou no lugar do pai, né, o Dom Pedro I. O Dom Pedro I era filho de Dom João VI, né, e aí ele proclama a independência em 1822. Mas só que, digamos assim, não foi uma independência, né, tão expressiva, né, porque o Dom Pedro ainda continuava sendo português, né, e era filho do Dom João VI, que é o chefe da metrópole, né, que ele só pegou a colônia do pai. Mas
inclusive continuou, né, com vários costumes portugueses, né? Era a Casa de Bragança ainda que estava no poder, porque era o filho do Dom João VI, né? Tanto que depois isso gera insatisfações e o filho do Dom Pedro I assume, né, logo em seguida, né, depois de um tempo, que é o Dom Pedro II. Né? Então, veja, o Brasil é um pouco mais complicado, né? Houve-se a independência em 1822, mas os portugueses continuaram governando aqui. Já os países da América Espanhola foi diferente, né? Eles expulsaram, na sua maioria, né, os espanhóis mesmo. E as elites locais que dominaram a política, o cenário político e econômico. Tá bom? O Simão Bolívar, para fechar aqui o slide dele, ele iniciou um movimento também de pan-americanismo, né? Que é um projeto político de unidade latino-americana. Comunidade, fazer uma comunidade ali dos países latino-americanos, né? Que tem muitas coisas em comum e tem muito a se ajudar, né? Com trocas comerciais, negócios, enfim, parcerias. E o Simão Bolívar instituiu esse pensamento aí, né? Hoje nós temos organizações, né, da América comerciais, né, como a OEA, tem o Mercosul aqui da América do Sul, né? Tem blocos econômicos e faz sentido, né, gente? A América, né, Latina, né, principalmente, do Sul também, tem que ter uma certa união, né? Fazer uma comunidade de países que se ajudem, né, contra o imperialismo das grandes potências, né, que está sempre aí nos assolando, né? Seja vindo da Europa ou dos Estados Unidos, né? Então faz muito sentido o pensamento do Bolívar aí, né? Inclusive foi se desenvolvendo organizações mais comunitárias ao longo do tempo, né? Como eu falei para vocês, Mercosul, por exemplo, né? Então, olha só, o Simão Bolívar é um libertador da América, né? É muito importante aqui para a gente conhecer, tá bom? Vamos para o próximo slide. Acompanhe comigo aqui, ó, no quadro amarelo. Apesar do protagonismo dos dois, José de San Martín e Simão Bolívar, haviam outros nomes lembrados como inspirações para o nome, como o brasileiro Dom Pedro I, né? Olha só o Pedrão que eu falei aí. O chileno Bernardo O'Higgins, o uruguaio José Artigas e o venezuelano Antônio José de Sucres. Todos tiveram um papel relevante nos movimentos de independência das nações sul-americanas no século XIX. Como é possível notar ao estudar a história dessas figuras, apesar de não haver um movimento unificado, vários deles tiveram relação com os processos revolucionários em mais de uma nação, que nem o Bolívar e o José de San Martín, os outros também. O pessoal se comunicava aqui na América, né? Eram interligados, né? A Espanha pensava que a gente não dialogava entre si, né? Óbvio que não, né? Portugal também, né? Mas o pessoal dialogava aqui entre si, né? E foi fazendo essa articulação e um foi ajudando na libertação do país do outro também, né? Muitos desses personagens já tinham recebido ou vieram a receber homenagens em clubes, né? Vários times da América do Sul levam o nome de libertadores, como Bolívar, o O'Higgins ou San Martín. São times da América do Sul, olha isso, né? Não tem time Dom Pedro I, né? Ainda bem, mas não tem. Enfim, como não havia uma lista fechada, vários outros personagens foram sendo lembrados com o passar dos anos. Inclusive mais recentemente no contexto da internet. Olha isso aí que legal, ó, presta atenção. Circulou pelas redes sociais uma ilustração que simularia uma foto de uma equipe de futebol posando antes da partida. Ela é uma reprodução de um quadro do pintor chileno naturalizado equatoriano, Roberto Saavedra Walker. Nela perfilavam, além dos já citados, outros nomes relevantes desse contexto independentista, como o paraguaio Fulgêncio Yegros, o venezuelano Francisco de Miranda, o peruano Tupac Amaru, o equatoriano Eugênio Espesso, o boliviano Andrés de Santa Cruz
e o colombiano Antônio Nariño. Independente dos representados, de suas biografias ou ideologias, a imagem mostra que a iconografia dos libertadores é de fato forte e que ela tem um papel importante na relação das pessoas com a competição. Então é isso, gente. O que ele quer dizer aqui nada mais é que se é a Libertadores da América, se é uma competição sul-americana, nada mais justo que ela tenha a cara da América do Sul, né? Com elementos que simbolizam esses países, né? No caso, escolheram os heróis de libertação nacional, né? Que de fato, né? É de muita importância, né? Para a construção aqui das nossas nações sul-americanas, né? Que foram construídas também não só por esses caras, né? Mas pelos povos indígenas também, né? A gente não pode esquecer, pelos escravizados, né? E não só pelos descendentes de europeu, né? A contragosto do que pensa o presidente da Argentina, né? Que fala que os argentinos vieram dos barcos, né? Mas enfim, gente, não. Também tem muita história aqui, né? Dos povos nativos, né? A América, principalmente a América Espanhola, né? A antiga América Espanhola, tem uma riqueza enorme, né? De culturas, né, nativas, né, de povos nativos, povos indígenas, né, que também participaram ativamente da construção das nações. Mas o campeonato aqui futebolístico quis homenagear, né, os libertadores, aí, os heróis nacionais, né? Lembrando que o Tupac Amaru tem descendência indígena também, né, que é o herói nacional lá do Peru. E esse quadro que ele está falando, essa imagem que ele está falando do pintor chileno, né, o Saavedra, é a imagem que está na capa do slide. Agora vamos para o próximo slide para a gente ver ela. Ó. Essa imagem aqui, tá vendo? O Bolívar ali no meio, né, o San Martín com a camisa da Argentina, o Dom Pedro I, tem até o Pedrão ali, ó, com a camisa do Brasil, ó. Você vê? Tem todos os que ele falou ali, né, os heróis nacionais, né, dos países, né, da América do Sul. Olha isso, com o Bolívar aqui, ó, parece o capitão, o goleiro, né, bem no centro. Aqui embaixo o pessoal posando para foto, né, e no meio a foto da taça. Ficou bem legal essa montagem, né, bem bacana do pintor, referenciando aí o quadro do pintor chileno, né. Muito legal. Vamos para o próximo slide agora. Para a gente finalizar, né, a gente vai só compreender aqui, contextualizar melhor do que a gente estava falando, né, com essa pirâmide social aqui das classes sociais básica que a gente sempre tem, né, e eu vou contextualizar para vocês aqui como que eram as classes sociais ali da América Espanhola. Lembrando que a gente está falando aqui desde o norte, né, ali do México, né, que faz fronteira com os Estados Unidos, até o sul, né, a pontinha ali da Argentina, do Chile, né, então a América Espanhola pegava toda essa parte, né, e tirava fora o Brasil, que era portuguesa, né, a América Portuguesa era o Brasil, né, então veja, a América Espanhola é bem grande, né, como vocês podem ver aqui, né, no mapa, que está no meio da pirâmide. E aí é como eu falei para vocês, já falei isso, já contextualizei isso, mas vou contextualizar um pouco mais para vocês fixarem aí na ideia, tá? Os chapetones eram a classe social principal, né? Eram a nobreza ali, os descendentes diretos de espanhóis, né? Filhos de espanhóis, ali, as famílias bem tradicionais espanholas, né? Que estavam no topo da pirâmide, eram os que tinham cargos melhores, públicos, né, os que tinham mais dinheiro, mais status, mais prestígio social, né, era ali os privilegiados, né, os que estavam ali só porque eram filhos de espanhóis, né, descendiam das famílias tradicionais espanholas. Mas na América Espanhola também se formou, né, uma elite local, né, que era formada pelos crioulos, né, que estão aí no meio ali, um pouquinho abaixo dos chapetones, né, era uma elite, mas que não tinha tanto poder quanto os chapetones, né, tinham cargos públicos menores, né, tinham menos dinheiro, menos prestígio social, mas não deixava de ser uma elite local.
E olha só, essa elite local, né, articulou a derrubada desse pessoal aí que estava no topo da pirâmide, né, do pessoal que era ligado diretamente com a metrópole. E tomou o poder, né, fez a independência dos países. Então foram eles, principalmente, aí, que também ajudaram nas independências dos países. Né? Lembrando que o Simão Bolívar era crioulo também. E aqui na base, né, os mestiços, os indígenas, né, na base da pirâmide. Né, também tinha os escravizados, né, que foram muitos aqui na nossa América, infelizmente, trazidos da África. Né, mas falando-se de América Espanhola, né, é bom a gente lembrar muito bem também dos indígenas, né, porque aqui no Brasil a gente não tem uma tradição muito grande, né, de conhecer sobre os povos indígenas, de lembrar dos povos indígenas. Mas na América Espanhola isso é diferente, né? Os povos indígenas têm uma cultura muito presente ali, né? Por exemplo, se você for ver aqui a cultura chilena, né? Cultura peruana, né? Boliviana, né? Existe muito de povos indígenas ali que ainda estão presentes, têm descendentes, né, diretos ainda, que estão presentes na sociedade, né, que inclusive brigam, né, hoje por mais reconhecimento aos povos indígenas, né, que afinal era eles que estavam aqui antes desse pessoal chegar, né, todo, né, e invadindo as terras. Então há essa participação muito maior e efetiva, né, na própria até política do país, né, dos povos indígenas, né, na América Espanhola, do que no Brasil, por exemplo, na América Portuguesa, né, que aqui a gente exclui mais os povos indígenas, infelizmente, né, que também tem uma riqueza enorme. Né. Lembra do presidente que sofreu o golpe lá na Bolívia, o Evo Morales? Então ele tem descendência indígena também. Né. Então olha só, né, como que a descendência indígena é muito mais presente, né, e muito mais valorizada, até digamos assim, na América Espanhola do que aqui no Brasil. Né? Mas é isso, gente. Para contextualizar, nós estamos falando aí desse período de independência da América Espanhola e eu resolvi trazer aqui uma coisa que tem tudo a ver, né? O futebol, né? A Libertadores da América, que muita gente aí deve ser fã, mas a gente tem que entender que não é o momento para jogar futebol também, né? Agora é pandemia, né? E agora a gente está aí com a Copa América, né? Copa América, né? Perdão. E aí a gente tem que entender que não é a hora para jogar futebol. Futebol é muito legal, né? Para quem gosta é muito bacana, mas não é a hora de arriscar a vida das pessoas agora, né? Para jogar futebol, fazer um torneio que não tem expressividade, infelizmente, né? Mas não tem uma expressividade tão grande, e mesmo se tivesse, né, gente? Não tem condições, né, de fazer um torneio de Copa, né, num país que está sendo assolado, asfixiado pelo coronavírus, né? Não tem jeito. Então, desculpa aí quem gosta de futebol, não é nada contra o futebol, mas não é a hora de se fazer Copa América, tá? Vamos para o próximo slide, para a gente finalizar. Vamos aqui ver as atividades, tá? Vamos ler as atividades. Vou ler aqui com vocês, né? Porque lembre-se que de 15 em 15 dias a gente posta aí uma atividade. Vocês entregam pelo Google Classroom, não se esqueçam, tá? Entreguem lá para ficar tudo registrado, tá bom? A escola nossa está trabalhando assim agora. Vamos ler aqui, ó. São perguntas simples. Eu quero ver se vocês realmente assistiram o conteúdo e dominam o básico ali para a gente trabalhar isso melhor depois. Principalmente quando a gente voltar presencial, que vai ser interessante, tá? Ó, as atividades. Com base no nosso conteúdo, reflita e responda as seguintes questões. 1. Por que o torneio de futebol Libertadores da América leva este nome? Tá? Com as suas palavras mesmo, é simples. Eu quero que você me escreva isso, tá? 2. Me responda, perdão. 2. Explique com suas palavras quem foi José de San Martín e Simão Bolívar, tá? É isso, 2 questões para vocês, tá? Vocês me respondem, enviam pelo Google Classroom e eu corrijo do devolutivo. Se não entendeu, qualquer dúvida, lembrando que esses vídeos são um resumo, né, da realidade histórica. Né? Se você quiser saber mais, você tem que pesquisar e pode perguntar para mim, que eu indico, né, leituras, vídeos, podcasts,
que tiver, tá? O fato é que não fique com dúvida, tá? Não leve dúvida aí para sua cabeça, me contate se você estiver precisando, no WhatsApp, aqui no canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social, tá? E aí a gente pode discutir mais sobre também esses assuntos interessantíssimos que a gente traz aqui, né, para as aulas de história, tá bom? Eu vou gostar de te atender. Obrigado, é isso, me entreguem até semana que vem no Google Classroom, tá? E bons estudos, boa semana, tchau, um abraço.